Boa noite. Não, claro que não. Mais gente chegando. Então, como eu estava falando, bom dia. Meu nome é Stefan. Hoje eu vou falar sobre testes de carga com Locust. Eu trabalho como QA, com foco em automação na TopTal. Hoje eu trabalho 100% remoto. Realizei um sonho. Tem gente que sonha em viajar ao mundo, tem gente que sonha com a casa própria. Meu sonho era só trabalhar de cueca. E ao som de Wesley Safadão, claro, porque com o Wesley Safadão é 99% de produtividade e aquele 1% vagabundo só. Então os slides vão estar no SlideShare depois da apresentação. Eu estou mexendo que tá frio essa porra, cara. Aí fico mexendo, tem que fazer atividade física, né? Aí gordo fica cansado rapidinho, fica quente já. Meus blogs estão desatualizados também, vou atualizar um dia, não sei quando. E é isso. Quem já fez ou faz teste de carga? Levanta a mão, por favor. E o que vocês usaram de ferramenta? Pode dar um grito aí. JMeter. JMeter. Alguém já conhece Locust, sem ser pelo nome da palestra? Ou já usou? Não, ninguém conhece, nem ouviu falar? Não quer levantar a mão? Se dane o palestrante. Então, um exemplo aí de teste de carga, muito bem sucedido. Né? Muito bom. E aí, só para esclarecer, se depois da palestra vocês falarem, por que não usa JMeter para isso tudo? É assim que eu me sinto, por que não usa JMeter? E aí, o que usar? Né? O que usar? Por que eu escolhi o Locust? Qual era o contexto? O contexto era o seguinte, tinha uma aplicação onde eu estava trabalhando antes, estou só um mês trabalhando remoto, e agora nem está dando trabalho de cueca porque está muito frio no Rio também, essa porra. Aí, por que eu usei o Locust? Tinha uma aplicação que a gente testava, a gente tinha que fazer teste de carga. Por quê? Porque ia subir a aplicação para a Amazon, e aí tinha um perfil de máquina lá, uma T2 Medium, por exemplo, e a gente tinha que saber se a aplicação, quanto de porrada ela aguentava para aquele tamanho de máquina ali. Né? Quanto que aquela máquina aguentaria com a nossa aplicação. Então, só um exemplo clássico de teste de carga. Aí tinham 4 opções, open source, não vou entrar no âmbito de ferramentas pagas. Por que eu decidi usar o Locust? Aí eu vou partir do sentido anti-horário aqui. Calcula aí para saber qual é o anti-horário. Olha o relógio assim. Então, dali para cá. Então, JMeter, né? Grande JMeter. JMeter, por que eu não usei o JMeter? Tem que falar mesmo porque eu não usei. Então, JMeter, cara, aquela interface eu não consigo lidar com aquilo. Não consigo lidar com aquela interface. Não consigo lidar com aquela complicação toda. E aí, o JMeter, descartado. Quem tem Mac, existe um atalho que é Command, Ctrl, espaço, que aparece a lista de todos os emojis, aí você enche de cocôzinho, enche de tudo, porque emoji fala mais do que palavras. Aí, outras ferramentas open source também. Existe o Gatling, que está ali embaixo. O Gatling ele é feito em Scala. É bem interessante, só que, não sei quem já teve vivência com Scala, eu já tive no passado. Scala é uma linguagem que é pacto com o cramunhão completamente. E quanto mais você... Existe já uma fala conhecida de que quanto mais você conhece Scala, menos você sabe sobre Scala. Então eu falei, não, agora eu não estou afim de coisa muito complicada, não. E aí existe o Grindr. O Grindr, ele é feito em Java. E aí, desculpa, mas eu já estava saco cheio de Java já. Aí eu falei, não. E aí fui para o Locust, que é em Python, muito simples. E aí fui ver como é que era o negócio. Então, beleza, o Locust. É um cara em Python, né? Muito simples de usar. O objetivo dele é para teste de carga. Então, por exemplo, você não vai fazer aquele teste tipo de JMeter, de saber se, sei lá, com tantas requisições, qual tempo de resposta vai ter e tal. Dá para fazer isso, só que isso não é o objetivo do Locust. O Locust é para carga. Então, você vai fazer a sua aplicação, receber uma porrada de requisição por um determinado período de tempo e saber como ela se comporta. É muito bom usar o Locust para testar aquele cenário de endurance. O que é isso? Testar, tipo, quanto tempo sua aplicação aguenta. Deixa sua aplicação rodando o teste lá por 2 horas, com um monte de requisição.
e ver o que vai acontecer. Ver se vai surgir um memory leak, se vai dar um erro bizarro, se vai acontecer alguma coisa surreal que você consiga identificar só depois de um longo período de tempo. Então, é muito bom para isso. É muito simples de usar. O Python é muito simples. Eu sei muito pouco de Python, mas eu consigo fazer tranquilo testes com Locust sem problema nenhum. E é bem extensível, né? O Locust, por si só, ele não é um API muito grande. É bem simples, é bem conciso. Só que você pode usar tudo, né? Você está programando ali, você está fazendo um script. Então, você pode usar tudo do Python para complementar, dependendo da sua necessidade. Aí, um exemplo da página da documentação típica de Python mesmo. A documentação não é uma mil maravilhas. É razoável. Mas ajuda, e a comunidade de Python é bem forte, então dá para conseguir ajuda caso algum problema aconteça. Mostrar alguns exemplos básicos. Não vou entrar em exemplos muito complexos. Um exemplo, uma execução bem simples. No Locust, cara, tem que... Tá muito frio essa porra. No Locust, você vai fazer sempre o seguinte. Você vai definir duas classes. Uma herdando de taskset e uma herdando de HTTP Locust. Eu não estou nervoso, não, é frio mesmo. E aí, o que essa classe que herda de taskset vai fazer? Você vai definir uma lista de tasks, que são métodos, que são o quê? São as requisições que você vai fazer na sua aplicação. Aqui, por exemplo, a gente vai usar aquela aplicação de to-do, e aí tem duas tasks aqui. Uma de index, ou seja, ele vai fazer uma requisição do tipo get, HTTP, para index, para barra, para raiz da minha aplicação. E tem uma outra, new to do, que ele vai fazer o quê? Vai fazer uma requisição do tipo post para URL /new, endpoint /new, passando esse objeto aqui. Título tal, texto tal. Beleza? E aí, a gente usa esse decorator, que é esse @task, para o Locust conseguir identificar que aquilo é uma task a ser executada, para diferenciar de um método qualquer. Certo? E aí, essa classe que herda de HTTP Locust, nela você vai definir o quê? Taskset, que vai referenciar esse cara aqui, que é o conjunto de tasks que você tem. O host, que você está testando. Aqui eu estou testando, por exemplo, algo no localhost. Esse mínimo e máximo wait, o que é isso? É o tempo mínimo e máximo que o Locust vai aguardar entre a execução das tasks. Isso daqui você põe o que você quiser. Ele tem um default de, acho que é 1 segundo, mas você define o quanto você quiser. E tem outros parâmetros aqui também que existem na documentação, você pode ver, identificar quais que você precisa utilizar. Um outro tipo de execução com pesos. O que é isso? Repare que aqui nas tasks, tem um número aqui dentro, 3 e 1. O que isso significa? Isso vai fazer o quê? O Locust ele vai executar essa task aqui 3 vezes mais do que essa daqui, no seu teste. Certo? Por exemplo, eu tenho várias tasks que eu preciso executar, vários endpoints que eu preciso testar. Só que o new to do não é tão importante para mim. Mais importante o index, sei lá, suposição. E aí eu quero rodar mais vezes esse cara aqui do que esse daqui. Ele consegue fazer essa execução com pesos. Se você não colocar nada, ele vai dividir meio a meio para cada um. Tá? E aí, um outro exemplo. O Locust ele tem uma série de métodos que ajudam a gerenciar o ciclo de vida da execução. Um deles, que é o mais útil, é o onStart. Por quê? Suponha uma aplicação, aquele exemplo clássico de aplicação web, que você tem um login antes de fazer qualquer coisa. Aqui, dentro dos tasksets, eu posso criar um método onStart, né, que é o do Locust. Eu posso dizer para ele, antes de executar minhas tasks, onStart, eu faço um post para o URL de login com esse usuário e senha. E aí, antes de rodar a série de requisições todas que eu preciso fazer, ele vai fazer o login para eu conseguir testar de forma correta. Beleza? Tem outros métodos que você consegue gerenciar o ciclo de vida também. Na documentação explica direitinho. E aí, como executar? Tem duas formas do Locust ser executado. A forma web e a forma pela linha de comando. A interface web, eu vou mostrar um exemplo no final aqui. Se rodar, né? Mas vai rodar sim. Saí de casa, treinei pra caralho. Então, o modo web é mais ou menos assim. Vai ter uma interface aqui, ele vai subir um servidorzinho na porta 8089, e aí vai mostrar a lista dos requests que você fez, os endpoints, o número de requests, número de falhas, se tiver algum status 404, alguma coisa assim,
vai mostrar aqui. E aqui ele dá vários indicadores. Por exemplo, mínimo e máximo, tempo de requisição mínimo e máximo. Além disso, ele dá a média e a mediana. Ó, vou botar o tempo de matemática lá. O que é mediana e o que é média? Não vou explicar. Content size, tamanho da requisição, e aqui o tempo de request por segundo. Tem um vulto aqui, não dá para ler nada, mas acredite em mim. Eu vou mostrar a tela daqui a pouco. E o modo web, o modo sem ser web, você vai colocar na linha de comando locust, -- no web, e aí, uma coisa, nessa execução via web, você vai ter que informar quantos usuários você quer simular e qual a taxa de usuários por segundo. Aí ele vai começar a executar e vai ficar executando para sempre, até você clicar nesse botão stop aqui. Então, é uma execução indefinida. Aqui, pelo CLI, você vai dizer número de usuários, taxa de usuários por segundo e quantos requests você quer executar. Então, esse caso só vai executar até 4 requests e vai parar. Aí vai te dar um relatóriozinho assim na linha de comando. Beleza? E agora a demo. Não vai dar o quê? Que é bodybuilder. Então, vamos lá. Tem um projeto de exemplo, que é o mesmo que a Samantha usou na palestra dela. E aí, esse cara aí. Tem uns links aí. Vou abrir aqui a aplicação e vou usar o microfone do Roberto Carlos aqui. Friboi. Ah, muito bom. Só eu vejo, tá? Agora vai, pô. Vai dar o quê? Beleza. Então, eu consegui... Tá funcionando isso? Tá. Eu consegui fazer a façanha de acabar com a instalação do Python na minha máquina. Então, tá bem zoado. E aí, tudo na vida, você consegue um workaround, que é uma palavra bonita para gambiar. O que eu fiz? Eu peguei uma imagem do Docker com o Locust executando para conseguir rodar aqui. Então, eu vou rodar o Locust aqui. Finge que esse comando era só o comando Locust, porque o Locust você vai instalar através do pip, que é muito simples, vai fazer um pip install locust.io, e aí a linha de comando dele é Locust, pronto. Ele já vai abrir essa interface na porta 8089. Aí, abrindo a interface, dá um zoomzinho, vocês vão ter uma interface assim, certo? Então, ali, o número de usuários para simular. Alguém fala o número de usuários aí, por favor. É 13, é 13. É 13, porra. E o taxa, quantos usuários por segundo? Pô, mas se tem 13, como que vão ser 50 por segundo? Vou pôr 1. E aí, vamos lá, vai começar a rodar. Já está populando ali a tela. Aqui só diz que está executando 13 clientes, e diz aqui é 13, não, estou usando, não diz não. E aqui está lá rodando. Aqui já está com 13 usuários, com o tempo, essa interface vai atualizando de 1 até 13 usuários, e está tudo falhando. Esse cara está rodando em cima de um... sabe por que não está rodando? Porque eu estou sem internet. Deixa eu conectar aqui na maravilhosa 4G. Então, agora, ó o que é a Vivo. Vivo é muito boa, cara. Aqui é essa aplicação aqui, que é a aplicação de to-dos. É isso mesmo. E aí, agora eu vou rodar e vai funcionar. Agora eu vou rodar de novo. Deixa eu fechar essa tela aqui. Não, essa tela aqui eu vou deixar aberta, para verem que eu não estou mentindo. Vão aparecer... Aqui vai aparecer...
E aqui eu vou fechar e vou abrir de novo. Vou rodar de novo aqui. Agora foi. Então, aqui é 13 e 1. Agora eu vou rodar. Ali em cima, ó, aqui está aumentando o número de usuários, 5 até 13. E aqui, ó, número de requests, não está falhando nada. Aqui o tempo que está levando cada request e média mediana. Quais são os endpoints, um get para o index e um post para a barra new. E os dados todos aí rolando. E aí isso daí vai ficar rolando para sempre. Aqui na tela, ó, são... Aqui que está com horário GMT. Então, são 11h05, 14h05 aqui, ó, 349. Se eu atualizar, vai ter mais. A não ser que quebre. Ó, 359. Deixa eu parar aqui para não acabar com a minha aplicação também. Já entendeu como é que funciona. E aí, se eu parar aqui o processo, eu já recebo até aquele relatóriozinho na linha de comando que eu tinha falado. Beleza? E aí, o que mais? Esse projeto de exemplo, aqui eu coloquei referências. Cadê meu microfone, Fred? Aqui nas referências eu coloquei vários links. O primeiro é uma diferença, explicando, uma boa referência explicando a diferença entre testes de performance, carga, estresse, volume, que é sempre bom ter essas definições de cabeça. Dicas para instalação, porque... dependendo do sistema operacional, pode ter um outro problema. Dependendo da distribuição do Linux, pode ter algum problema. Outro projeto de exemplo, que é só nessa parte de linha de comando, que eu peguei e aprendi como é que rodava assim. Aqui é um erro do Stack Overflow, que eu pesquisei lá, que eu tive na minha máquina. Se alguém tiver também, está aí para ajudar. E aqui é um post explicando como o cara rodou o Locust junto com o Jenkins, para quem quer colocar num pipeline de CI. Mas o Locust é muito fácil de colocar em qualquer servidor de CI que você precise, porque é só instalar, rodar uma linha de comando e pronto, não tem segredo nenhum. Os relatórios, tem aquele relatório ali da linha de comando. Se você quiser fazer uma solução mais robusta de relatório, você pode extrair aqueles dados, provavelmente tem alguma forma de importar aqueles dados e você fazer o que quiser com eles. E qualquer servidor de CI, assim que você rodar o Locust, se der algum erro na execução, algum 404, alguma coisa assim, o status vai dar um exit status 1. Então, vai falhar o seu build lá em qualquer servidor de CI. Então, não tem esse problema. Mas como é que integra com o Jenkins? Como é que integra com o Travis? Como é que integra com não sei o quê? Não tem esse problema, certo? E é isso. Obrigado. Perguntas, por favor. Stefan, aqui. Opa. Quando a gente está trabalhando com teste de carga ou de estresse, a gente cria usuários virtuais que vão simultaneamente acessar seu sistema. Só que, no dia a dia, quando a gente vai fazer um teste mais elaborado, que ele tem um script completo, por exemplo, login, aí faz a primeira tela, depois, até chegar, por exemplo, numa página de vendas, ele tem que escolher o produto, colocar no carrinho. Então, o script, quando ele é executado direto. Ele não tem, ou pelo menos tem um tempo de espera pré-definido. Isso é um usuário virtual. Então, a gente sabe, por exemplo, que a aplicação aceita, sei lá, a aplicação parou de funcionar com 300 usuários, mas são 300 usuários virtuais. O usuário real, ele para, ele olha outra página, ele vai no Facebook, ele volta. Como que você tem alguma referência assim de como que a gente pega esse número, 300 usuários virtuais, e transforma isso numa projeção de usuários reais? Olha, te falar sinceramente, não tenho essa experiência vasta com esse tipo de teste, só com esse teste de carga mesmo, que é realmente, cara, ver se quebra ou não, né? Até porque onde eu estava trabalhando, esses sistemas que eu estava testando eram tudo back-end, então não tinha nada de front, não tinha nada, ninguém clicando em nada. Sobre o que você falou de ter um fluxo de passos que você segue, você pode fazer isso perfeitamente com o Locust também, tá? Você pode colocar uma sequência, é só colocar dentro de uma mesma task, colocar vários métodos ali e ele vai executar naquela ordem. Então, uma task vai ser um conjunto de ações que você vai definir ali. Que eu já fiz isso, que o meu caso, por exemplo, tinha que fazer uma requisição, sistema de telecom, né? Tinha que fazer uma requisição de elegibilidade
como se fosse ver na operadora se o cara está elegível ou não. E aí, com essa resposta, eu fazia uma outra requisição. Então, tinha uma sequência também. Agora, esse lance de usuários virtuais e reais, realmente não vou saber te dizer. Certo? Tem pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem uma experiência muito forte com teste de performance, que palestrou até, inclusive, no Agile Testers Conference, é a Daniela Vieira, do Walmart, que ela até falou da experiência da equipe dela no Walmart, testando sempre tendo certeza da performance do portal do Walmart, independente da época do Black Friday ou não. Bem maneiro. Obrigada. Eu só queria complementar, eu trabalhei na equipe da Dani, no Walmart, e na época a gente tinha um estudo muito completo do site para poder levantar esses comportamentos de usuário. Então, eu não participei da equipe que fez esse levantamento, mas a gente tinha isso tudo mapeado. Então, entraria uma outra etapa, que é usar ferramentas para mapear o comportamento do usuário no site, e aí sim a gente ter dados para conseguir levantar essas informações e gerar um teste de performance e carga mais próximo da realidade. Mais alguma pergunta? Não? Pergunta onde é o banheiro, sei lá. Uma salva de palmas para o Stefan.